Olá, boa noite. A TV Folha está começando mais um bloco aqui dessa cobertura da votação do impeachment da presidente Dilma no Senado Federal. Eu estou aqui nesta última mesa do dia com o Naércio Menezes, ele é coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, Mário César Carvalho, repórter especial da Folha, que vem acompanhando aí a cobertura da Operação Lava Jato desde seu início, Fernando Abrúcio, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas, e a gente vai entrar de Brasília com o Igor Gelov, que é diretor da sucursal de Brasília. Eu vou primeiro começar com o Igor. Igor, a gente está aqui numa expectativa de que a votação aí entre pela madrugada, né, que seja resolvido aí nas primeiras horas do dia da quinta-feira. O que você tem de novidades aí para a gente? Fernando, como você colocou, a coisa está um pouco enrolada lá, porque todos os senadores estão querendo usar os seus 15 minutos de fama para aproveitar e ter gravado para si e para a sua base eleitoral o voto que foi consignado. Então é um processo lento. A última conta que eu vi aqui, estávamos em 28 senadores que tinham anunciado sua posição contrária à presidente Dilma e 7 ou 8 que estavam a favor, ou seja, não chegamos nem na metade ainda do quórum. Então vai ser um processo que vai se arrastar bastante ainda. Houve uma ou outra tentativa para acelerar um pouco o rito, mas o fato é que os senadores não estão abrindo mão de dizer o que pensam nessa hora. Tem uma questão aí colocada, né? Isso não muda em nada o resultado previsto. A presidente já está de mudança, a gente já tem fotos uma foto da mudança sendo feita do Palácio do Planalto, as últimas caixas sendo levadas. Ela vai se retirar para o Palácio do Alvorada, onde ela pode ficar por até 180 dias, que é o período em que vai ser processado o julgamento do período máximo de processamento do impeachment no Senado. Mas assim, não existe uma grande expectativa, diferente daquela que já é conhecida, de que se não houver uma grande tragédia, uma grande hecatombe de saída para o governo do Michel Temer, que começa amanhã, assim que ele for notificado da decisão oficial do Senado, a chance da Dilma voltar é de 0 para baixo, cargo sobre o seu julgamento no Senado. Tá certo. Bom, eu vou colocar aqui uma questão na roda que envolve a todos aí, que é o seguinte: a montagem do governo Michel Temer está tomando aí uma linha aparentemente muito clara, né? Ele está fazendo um entorno político bastante, digamos, robusto, né? Com políticos tradicionais. Aí a gente vai ter na cozinha do Palácio do Planalto Gedel Vieira Lima, Eliseu Padilha, o ministro do Planejamento Romero Jucá, e alguns desses personagens que vão dar sustentação para o governo estão aí citados. Esses três estão citados na Lava Jato. Mas a estratégia parece ser a seguinte: você tem um entorno que deu uma sustentação política bastante forte, né? E tem um núcleo técnico que ele está montando para o Ministério da Fazenda, a presidência do Banco Central, etc., que é o grande problema atual, né? Um problema agudo que vai ter que ser resolvido. Bom, queria ouvir um pouco de vocês. Primeiro, esse é o principal problema econômico, né? Porque tem também um grande problema político, que eu acho que é a Lava Jato. Exatamente, mas enfim, eu acho que a estratégia parece ser muito clara nesse sentido de dar uma sustentação para resolver o problema urgente, que é o problema agudo das finanças aí, né? Isso, nós temos a necessidade de um ajuste fiscal, né? Claramente, porque a economia vinha indo bem, com o salário real crescendo, aumento do salário mínimo, diminuição do desemprego. Só que com a crise que aconteceu, o governo tentou reverter, atenuar os efeitos da crise, né, da crise mundial. E aí meteu os pés pelas mãos. Aí foi um erro atrás do outro em política econômica, concessão de subsídios através do BNDES, escolha de campeões nacionais, expansão artificial do crédito, aquela tentativa de economizar na conta de luz para a população. Então, vários erros, a inflação foi saindo do controle, e isso criou tanto um problema econômico em termos de diminuição de investimentos, de consumo, que nos trouxe para uma recessão, uma das mais graves da nossa história, como acabou com as contas públicas, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma dívida pública crescendo, que se continuar do jeito que está, vai ficar insustentável.
Então eu acho que, do ponto de vista econômico, a escolha foi correta. São nomes, são Meirelles, de muita respeitabilidade, muita experiência, e parece que em torno do Meirelles vai se formar um grupo de economistas com grande reputação, grande conhecimento, que não se sabe ainda se vão conseguir tirar o Brasil dessa situação, porque envolve muitos componentes políticos e a crise é muito, muito grande. Mas, com certeza, são alguns dos melhores nomes que a gente tem na área econômica. E eu acho que estamos na direção correta, pelo menos em termos de nomes para a equipe econômica. Pois é, e aí vem a sustentação política. Né? Essa boa notícia que você avalia como uma boa notícia, os nomes que vão para a área econômica, ela, na minha avaliação, tende a não ocorrer na área política, especificamente na relação do governo Temer com a Lava Jato. Por que não deve ocorrer? O provável ministro da Justiça voou para Brasília há pouco, no final da tarde, começo da noite, deve ser o Alexandre de Moraes, que é secretário de Segurança de São Paulo, só que foi também advogado do Eduardo Cunha. Ou seja, é uma pessoa que tem um certo viés no entendimento da Lava Jato, participou da defesa do Cunha antes de assumir a secretaria aqui em São Paulo. Então, eu acho muito difícil que uma pessoa que tem esse passado consiga estabelecer algum tipo de relação não de atrito com os investigadores, com procuradores, com a Polícia Federal. Eu não tenho a menor dúvida de que o PMDB vai tentar fazer de alguma forma algum tipo de intervenção na Lava Jato, que eu acho impossível, mas acho que eles vão tentar, porque acho que esse é o DNA dos políticos, tentar controlar aquilo que vai atingir o governo Temer, eu avalio isso, de forma devastadora. Quer dizer, aí pode até ter um efeito rebote dos procuradores e dos policiais federais terem ali aumentado a pressão sobre eu acho que a minha avaliação é que isso já está acontecendo. Eu acho que, por exemplo, não é exatamente um acaso histórico que a cúpula do PMDB tenha aparecido na Lava Jato com a força que apareceu nesse momento. Eu acho que tem vamos dizer assim, uma estratégia da parte deles de vamos nos concentrar em quem está no poder. Olha, eu acho que tem 3 dificuldades grandes do ponto de vista de uma certa economia política do governo Temer. Primeiro, o Mário Sérgio já falou um pouco que eu acho que a questão da Lava Jato que é um fantasma sobre o governo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nem muita coisa, a gente não sabe exatamente como que vai acontecer. Vai acontecer muita coisa. Assim, no sentido assim de... Vai acontecer, Fernando, desculpa. Não, no sentido de como que isso vai tirar ou não, ou de outra maneira, como é que isso vai tirar, por exemplo, um ministro. Claro. Esse que é o ponto. Acontecer que vai aparecer as coisas, todos sabem. A questão é se vai tirar ou não um ministro. Como é que vai ser a reação do Supremo Tribunal Federal em relação a isso? Como é que vai ser a relação do sistema político, da própria mídia, das manifestações? Ninguém sabe muito bem isso, mas é um fantasma que está aí e que não é controlável, que esse que é o ponto importante. Claro. Por isso que é um dos 3 problemas de economia política. Não é controlável. Eu assim, eu vou chegar lá e vou ligar para o Teori, que não existe isso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, nesse sentido político. Segundo grande problema de economia política é que o governo estava sendo criticado ao final de semana porque tinha prometido um governo de notáveis. E agora está defendendo que nós vamos fazer um corte para 22, 23 ministérios, já é importante. Na verdade, o governo de notáveis não é possível nesse governo. Por quê? Porque ele tem que instalar dentro de si as forças políticas do PMDB, das principais lideranças do PMDB, tem que instalar o Centrão, porque o Centrão foi o grupo fundamental para a vitória do impeachment na Câmara. O Senado, a votação no Senado, é só consequência da votação da Câmara. O Renan, ele próprio disse isso. Então, tem uma economia política ali que torna muito difícil ter um governo de notáveis. E mais, no fundo, o que me parece é que eles estão montando um governo para ter maioria no Congresso para fazer as reformas econômicas. É esse o objetivo. E faz um certo sentido estratégico, porque é da onde a gente tem que sair, digamos. Se nós tivermos que puxar nosso cabelo para sair de algum lugar, é dali, na verdade. Só que aí o terceiro problema de economia política, não podemos esquecer que os parlamentares vão ter alguma boa vontade, mas uma agenda muito grande, não haverá nem tempo para aprovar.
Em junho, os parlamentares já vão embora do Congresso. Esse ano vai ter eleição municipal, é provável que haja um número recorde de deputados concorrendo à eleição municipal. Sem financiamento privado de campanha, os parlamentares estão desesperados, não sabem o que vão fazer, não sabem o que fazer, porque mudou completamente a lógica. E mais, eles querem chegar para a eleição municipal, eu estou falando basicamente dos deputados, com a última imagem, a votação do dia 17 de abril. Eles não querem chegar lá e falar assim, o senhor vai votar os fins dos direitos adquiridos na Previdência Social? Não querem isso. Então, esses 3 problemas de economia política, digamos, o lado incontrolável da Lava Jato, essa montagem de um governo que tem forças muito contraditórias entre si, e a dificuldade de fazer reformas muito amplas neste timing político, acho que algumas delas serão mais fáceis depois de outubro, se o governo Temer segurar. Mostram que não será fácil o início do governo Temer. Mas é complicado porque, em termos econômicos, se você não fizer algo rápido para sinalizar para os mercados, a situação vai se deteriorar rapidamente. Existe um período curto de tempo, caso o Temer tome posse, que ele possa implementar políticas como a reforma da Previdência que pelo menos sinalizem que vai haver uma melhora das contas públicas. Pelo menos intertemporalmente, né? Intertemporalmente. Ele não precisa passar uma reforma radical, que realmente vai ferir muitos direitos adquiridos, mas pelo menos passar algumas medidas que vão ter efeito de longo prazo para sinalizar que ele conseguiu convencer a sociedade de que é preciso ajustar as contas públicas. Pois é, veio um complicador nessa história toda, né? Além da sombra da Lava Jato, de todo o fato da oposição e uma boa parcela da população, enfim, tá encampando esse discurso do golpe, etc., é que a crise econômica ela não está no seu auge ainda, né? A gente está aí com uma taxa de desemprego crescente, pode chegar a 12%, 13% no final do ano, empresas quebrando em número maior do que no ano passado, quer dizer, então essa contenção terá que ser feita rapidamente e não vai ser feita, né? Não, o desemprego certamente vai aumentar, porque o desemprego reage com uma defasagem. Exato. Então, primeiro a economia desacelera e depois o desemprego vai atingindo o seu auge, né? Então, pelo menos o ano que vem, nós vamos continuar com aumento de desemprego. Se a economia não começar a reagir no começo do ano que vem, talvez até 2018 você ainda tenha problemas. E aí o seguro-desemprego, ele segura por um tempo, né? 6 meses. Se você não consegue um emprego depois, você fica sem o seguro-desemprego. Aí você vai ter que ir para o Bolsa Família. O Bolsa Família dá um colchão, evita a pobreza extrema que a gente tinha no passado. Mas não é suficiente para dar uma renda reais mínima, é a média, quer dizer, comparado está longe do salário mínimo. Então a situação social vai se agravando se você não tiver uma reversão rápida. Agora a esperança é que a situação está tão ruim o ano passado e esse ano que a mera reversão de expectativa, você dá um pingo e volta e tem um crescimento mínimo ano que vem, assim, porque assim, por um efeito estatístico, porque a queda foi muito grande. Mas o que eu acho que eles vão fazer, Naércio, no fim, algumas coisas vão tentar aprovar agora, até por reversão de expectativa, tipo DRU, acelerar privatizações e concessões, que são agendas mais fáceis do ponto de vista daquela economia política que eu falei. Previdência, vai ter que ter uma, eu não sei como, mas acho que há espaço, alguma arte política capaz de dar alguma sinalização, mas uma reforma mais, mexer com idade mínima, para ir para um ponto essencial. Em meio a uma eleição municipal em outubro... Não, e uma oposição, eu acho que o PT vai estar ali com faca nos dentes. Não tenho muita dúvida disso, de que vai acontecer. E é uma área que você, quer dizer, se o PT consegue mobilizar alguém, é nessa área sindical. Então eu acho que eu não vejo muita perspectiva, não consigo enxergar como aprovar alguma reforma da Previdência com esse caldo político. Por isso tem que ser uma coisa, digamos, que reverta um pouco, que seja mais simbólica do que possa fazer alguma coisa, mas do que efetiva. Talvez tenha que ganhar um tempo para o governo ganhar um pouco de expectativa a seu favor, mas em algum momento, ou seja, em algum momento do mandato do Temer, se não for feita uma coisa mais forte, aquela expectativa vai cair. A gente não sabe qual é esse momento. Esse é o dilema de economia política. Tem umas questões de curto prazo, como você falou, né, que é a questão de concessões e PPPs e fortalecimento das agências reguladoras. Privatizações em alguns casos. Privatizações, diminuir o papel do Estado, gerar mais eficiência através de investimentos em infraestrutura, telecomunicações, essas coisas.
Então isso é uma coisa que não vai... Ter efeito de curto prazo, assim? Mas também não vai criar um problema político muito grande, não vai ter uma reação muito grande da sociedade, porque as pessoas nem sabem direito o que é. Mas você não tem a impressão de que esse cenário, essa imagem internacional de caos político que o Brasil está passando, e eu acho que não estou exagerando, não estou sendo meramente retórico aqui, acho que tem essa impressão internacional, que isso vai dificultar a entrada de capitais internacional, principalmente depende de quem vender isso, né? Você tem que fazer uma boa venda disso. Não, o Serra, em parte, vai para o Ministério para fazer roadshow do Brasil. É isso mesmo. Eu acho que tem que fazer isso, não tem muita saída. Agora, o efeito disso em relação à crise fiscal é muito pequeno, né? Acho que você não tem, mas alguma coisa você ganha expectativa. O Meirelles também tem muita respeitabilidade internacional, sim. Ele foi presidente do Bank Boston, então ele circula, ele vai lá e fala, não, agora a coisa é diferente, nós estamos com um governo estável, com a economia tentando caminhar sob controle, tudo isso pode ajudar na reversão da expectativa. Vou pedir para interromper só um minutinho, a gente vai voltar para Brasília com a Daniela Lima, que é repórter da sucursal de Brasília, ela está direto lá do Senado para dar as últimas informações para a gente. E aí, Daniela, tudo bem? Tudo jóia, Canzian. Eu estou aqui com vocês num espaço do Senado que é conhecido como Túnel do Tempo. E de dentro do plenário, o repórter especial da Folha, Leandro Colom, acaba de informar aí no nosso live que o ex-presidente, senador Fernando Collor de Mello, chegou agora para fazer a leitura, enfim, a leitura do seu discurso nessa série de discussões que estão se desenrolando agora no plenário do Senado. É o único, digamos, que conhece de perto exatamente o que a presidente Dilma Rousseff está passando nesse momento, porque sofreu o impeachment em 92 e, segundo os assessores dele disseram para o Leandro Colom, eu estou aqui repassando a informação dele, ele vai falar exatamente sobre essa experiência, como foi que ele viu 92, o que foi que ele aprendeu, enfim. É esse discurso que ele está se preparando para fazer agora no Senado. Ainda sobre isso, cresce muito o cansaço dos senadores, mas as pessoas, a assessoria do Renan, dizem que se não houver um requerimento de todo mundo abrindo mão dos discursos, ele vai levar de fato a sessão numa toada só até alta madrugada, para que se esgote isso ainda hoje. Ele não tem disposição de encurtar a sessão ele próprio ou de suspender e retomar amanhã. A única saída seria esse requerimento com os senadores abrindo mão de seus discursos. Legal, Dani, obrigado pelas informações e direto lá do Túnel do Tempo, então, né? A gente estava até comentando aqui um pouco antes do início que a democracia brasileira tem aí a redemocratização, né? Um período de 3 décadas, em 24 anos, 2 impeachments, né? Quer dizer, estamos voltando aí para uma situação... Assim, eu acho que é uma coisa importante dizer o seguinte, a fragmentação partidária aumentou muito no Congresso. Será muito difícil governar o Brasil daqui para diante. Os dados, a gente vê, a partir de 2006, ela cresce, mas tem uma certa estabilidade. De 2010, 2014, o crescimento é muito grande. É muito difícil governar o país hoje sem algum tipo de reforma que reduza a fragmentação partidária. Você vê alguma perspectiva disso? Não está nem na agenda do presidente Temer, é isso que me assusta. Eu sei que a agenda econômica é extremamente fundamental, mas olhar só para isso pode ser um problema, porque também todo mundo vai achar que aquilo vai dar tudo certo. E não é que vai dar tudo, a gente torce para que dê certo alguma coisa, mas tudo certo realmente é difícil. E tem uma segunda coisa, eu estava comentando com o Nerso, é difícil falar nessas horas. Além do impeachment, num contexto como esse, agora eu sei que é muito complicado, a lei foi feita pelo deputado Raul Pila, em 1950, um deputado parlamentarista, antivarguista, que tentou, inclusive, implementar a contra Vargas. O Vargas fez negociações com a própria UDN e evitou aquilo. E a gente nunca muito levou a sério a lei do impeachment, porque depois houve golpes militares, o poder moderador era nos militares. O primeiro impeachment que houve com o Collor era muito consensual no Brasil. O Fernando Henrique Lula eram líderes muito hábeis, muito acima da média da habilidade, da mediana da classe política brasileira. O que vai ser mais próximo, torço que não seja exatamente a Dilma, mas vai ser mais próximo da habilidade política da Dilma. Com esta lei e com essa fragmentação partidária, vai ser muito difícil não ter impeachment antes dos 24 anos. Eu estou falando sério, isso é uma coisa preocupante. A gente vai ter que pensar
O Raul Pila era parlamentarista, ele fez uma lei que é um voto de desconfiança. Se você olhar, por exemplo, a questão do crime fiscal, você pode dizer que não houve e que houve ao mesmo tempo, e ambos não estão mentindo, na verdade. Porque a abertura, meu amigo Oscar Vilhena, a abertura da lei é de tal maneira que cabe tudo, né? Isso é preocupante. Não estou discutindo o impeachment de agora, que eu acho que tem muito mais a ver com o desgoverno, com a incapacidade, não vou entrar nem nisso, mas olhando para o futuro, se a gente não repensar a fragmentação e a combinação dessas duas coisas, olha, descobrir de novo alguém com a mesma capacidade do Fernando Henrique, Lula, essas coisas as eleições não resolvem tão rapidamente. Mas você não acha que é um estímulo para a criação de partido? Porque, quer dizer, fundo partidário... Não, há vários, eu teria que reformar essas coisas. Não, quer dizer, a gente viu o que aconteceu no partido que o Kassab criou, né? O PSD. Quer dizer, o cara criou um partido que já... Como é que era a frase? Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Nem de centro. Aí ele estava com a Dilma, agora pulou para o Michel Temer. É isso, né? Ele é o ministro retrato, sempre, né? É É o ministro sempre. Olha, a gente tem coisas como coligação, eleição proporcional, ausência de algum tipo de cláusula de barreira. Na verdade, mais o tempo de rádio e TV do que o fundo partidário. Se a gente não mudar isso, a fragmentação vai continuar alta. A gente vai voltar com o Igor lá em Brasília, Igor. E aí, a gente está aqui discutindo essa questão partidária, né? Mais de 20 partidos, 2 impeachments em 24 anos. Você vê alguma chance de prosperar uma reforma disso, não? Não. Eu acho que a gente, sendo sincero, é o seguinte: o político brasileiro, o político em qualquer lugar do mundo, na verdade, ele trabalha de uma forma que não venha a legislar contra a causa própria. A causa própria hoje é muito cômoda para todo mundo que está lá. Eu concordo com o Fernando que falou, né, que é inviável, e é inviável não só no longo prazo, é inviável no médio, talvez no curto prazo. A gente não tem alternativas hoje que possam criar uma concertação, para usar a palavra bonitinha, que junte forças, aglutine forças políticas, sejam à direita, sejam à esquerda, seja no centro, entre aspas, que não seja o nosso centrão, o centrinho, que é o centrinho atual, o centrão atual. Não vejo muito como isso vai acontecer. Acho que a questão que está colocada agora, voltando um pouco ao começo da discussão de vocês, é o que o Temer precisa fazer. Ele tinha 2 problemas muito grandes para resolver no Congresso, que era, número 1, Renan Calheiros. Renan Calheiros era o último aliado que mantinha o pé parte na canoa dele, parte na canoa da Dilma. O Renan desembarcou a partir desse desastre que foi essa articulação do Planalto com o Valdir Maranhão para tentar, né, o presidente interino da Câmara, para tentar anular a sessão que levou ao impeachment. Fazer isso daí foi um tiro no pé final dos milhares de tiros no pé da gestão da Dilma e da gestão do PT de forma geral, que levaram a um desembarque do Renan e ao acerto, à composição, que por enquanto está custando o Ministério da Integração Nacional, mas pode custar mais coisa. Quem gosta de teoria conspiratória vai tentar ver algum tipo de alívio para o Renan na Lava Jato. Eu não acredito nisso. Eu discordo um pouco dessa avaliação de que o PMDB o governo Temer vai tentar mexer no Lava Jato. Acho que é impossível. Eles não têm autonomia. A Lava Jato criou muita perna sozinha. Eu acho que está dado frente à opinião pública que qualquer tentativa de fazer isso seria um desastre, uma batida de carro na parede. A escolha do ministro da Justiça pela dificuldade que teve, eu acho que a escolha do Alexandre de Moraes é uma escolha muito pouco sensata em alguns aspectos. Ela passa um pouco pela falta de candidatos, dada a dificuldade que ele dá com esse mundo lava-jato. Você vê o Aragão, que é o ministro atual, um sujeito que chegou e até agora, enfim, ele vai chegar e vai ter saído sem dizer a que veio, além da declaração desastrada de que ele queria colocar um cabresto na Polícia Federal. Foi o suficiente para tornar a gestão dele inviável nas poucas semanas que ele foi ministro. Mas voltando a essa questão do Temer, ele resolveu mais ou menos a questão a questão congressual do Temer, ele resolveu as dificuldades, as arestas dele momentaneamente com o Renan, e teve a mãozinha do Teori Zavascki ao apresentar aquele afastamento tumultuado que foi referendado por 11 votos a 0 do Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Isso é uma bênção
misturada com uma maldição. Uma bênção porque é muito complicado você ter um aliado do calibre, digamos, de ficha corrida do Eduardo Cunha, mas é muito complicado porque gerou essa confusão toda de você perder uma mão forte que encaminharia qualquer tipo de agenda que fosse consensualmente discutida. Por outro lado, o Valdemar Maranhão, que sentou na cadeira do Eduardo Cunha, já está inviabilizado politicamente. Então está aberto um caminho para algum tipo de composição que pode ser com a presença do Valdemar Maranhão como rainha da Inglaterra, ou rainha do Maranhão, como queiram, ou basicamente com algum tipo de moção para fazer ele uma pressão mais forte para que ele renuncie, ou, enfim, eles acham algum tipo de, regimentalmente não é possível, mas sempre se dá um jeito na Câmara, de fazer o cara cair fora antes do tempo para liberar a cadeira para algum aliado mais confiável, talvez alguém até de um campo neutro, de oposição, embora eu acredite muito mais no candidato do PMDB e de preferência que tenha um bom trânsito com o Eduardo Cunha, que continua dando muita carta, enfim, são pelo menos 150 parlamentares que comem na mão dele, né? Bom, eu queria só problematizar um pouco mais de novo e perguntar, principalmente ao Naércio, se a questão econômica, né? O que tem sido demonstrado no Brasil é que quando a economia vai bem, isso em qualquer país do mundo, né? A economia vai bem, o político de plantão está bem, né? A gente viu o Lula, né? O Lula estava apanhando em 2005 com a questão do mensalão, etc, e acabou eleito em 2008. Desculpe, em 2006. No ano seguinte ele foi eleito, reeleito presidente da República com todo aquele escândalo. Se a Dilma tivesse com o país crescendo hoje, muito provavelmente não teria tido a oposição, os 360 votos lá que teve para derrubá-lo. Quer dizer, vai depender muito disso, né? A economia tem um papel central, né? Enquanto a economia estava vindo bem, como eu falei, né, com o salário crescendo, desemprego caindo, formalização aumentando, aí tudo estava indo na direção correta, né? Não tinha problema nenhum. Agora, a sucessão de erros foi culpa da própria Dilma, né? Quer dizer, ela mesmo cavou a situação atual. E o que a gente pode ver para o futuro? A gente tem um prazo muito curto, né? Não é como uma eleição presidencial que você tem 4 anos, que você faz um pouco de maldade no começo e depois recupera no final. Você só tem 2 anos. E o desemprego desse ano e do ano que vem provavelmente já está comprado, que vai aumentar, porque ele reage com essa defasagem. Então você tem que ter muita sorte, implementar rapidamente algumas medidas que sinalizem para o mercado e contar com os bons sinais que estão acontecendo, né? Então a inflação já está diminuindo um pouco, as contas externas começam a se acertar também, então não é que está tudo piorando, né? A situação é grave em termos fiscais, mas você tem algumas boas notícias. Se você conseguir reverter as expectativas e ter algum tipo de crescimento no ano que vem, aí o desemprego começa a cair e aí o salário pode recuperar. Então, aí em 2018 você está numa situação melhor. Mas tem que dar meio tudo certo. Você não tem muita margem para um erro. Se o Congresso breca a primeira reforma, aí a situação fica crítica. Eu só queria pegar uma coisa, aproveitar, fazer a ponte que o Naércio falou com o que o Igor falou. A Câmara está uma confusão. Quer dizer, a história da queda do Eduardo Cunha, num primeiro momento, parecia muito boa para o Temer, mas não foi tão boa assim, não. Porque o Valdemar Maranhão é um personagem do Chico Anísio. Se você olhar assim, é o personagem do Chico Anísio, digamos, de um mundo de realismo fantástico. A brincadeira é que ele é o Tiririca com bigode agora, porque o Tiririca tirou o dele para não ficar parecido. O próximo é o homem da loteria. O Eduardo Cunha montou uma mesa da Câmara, digamos, de excentricidades, de gente nula, para que ele pudesse... É isso! Para que ele pudesse dominar. Para que ele pudesse dominar completamente. Claro. E assim, eu não tenho certeza, o especialista da Vale da Câmara, mas eu não tenho certeza que o Eduardo Cunha vai morrer sozinho. Ou seja, ele quer continuar tendo importância no cenário político e quer proteção. Só que a proteção em relação ao Lava Jato não dá para prometer por completo para ele. Não tem como. Não tem como. Então, assim, em que momento o Eduardo Cunha vai reagir a todo esse processo? Acho que o Senado hoje é tranquilo para o Temer, não é difícil, inclusive das reformas. Olha, eu não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza, porque eu acho que o Renan vai tomar o mesmo caminho que o Eduardo Cunha. Ele vai virar réu. Sim, mas seja na Lava Jato,
Ou seja, Mas pelo o fato de mas o Supremo uma empreiteira não vai, ter o Supremo pago... não vai tirá-lo. Olha, Não vão jogar duas bombas atômicas tão próximas do tempo. porque ele está na linha sucessória. Quer dizer, eu não consigo imaginar Se ele cai o próximo, que tipo de é o manobra, Lewandowski. que tipo de manobra o Supremo vai ter que fazer para não aplicar ao Renan o mesmo princípio que foi aplicado. Basta cair na mão de um bom ministro que demore um bom tempo. É isso. Agora, o Fachin já falou hoje que vai levar para o pleno do Supremo a questão de uma empreiteira ter pago A amante do contribuições mensais para uma amante do Renan Calheiros, com quem ele teve um filho. Né? Eu não sei, eu não acho que. Eu não consigo imaginar uma vida tão tranquila. Bom, mas aí se o Renan caiu, aí. No Senado. Se o Mário Zé tiver razão, aí o Temer está perdido, porque a Câmara vai bagunçar e o Senado também. Eu imagino, não sei, quer dizer, não consigo imaginar um prazo que seria quiromancia, eu acho. Mas acho que eu tendo a ver. Tem 9 inquéritos. É um número bom, né? Contra o Renan na Lava Jato. Ele é citado por todo mundo, é impressionante. Acho que entre os senadores é recorde, sem dúvida. Eu não imagino uma vida longa para ele no Senado, no governo Temer. Eu tendo a imaginar que ele vai sofrer algum tipo. Pode ser que ele não seja mandado para casa, mas ele vai sofrer ele vai sair da linha, vai sair da presidência pelo menos, e aí pode criar muitos problemas, porque eu acho que todo mundo ali espera um certo tipo de proteção que é impossível, concordo com você, não tem como se proteger da Lava Jato, mas que eles vão tentar, vão. Eu acho que esse é o paradoxo e essa é a graça. Os políticos Será que a gente corre o risco de virar uma Argentina que todos esses anos viveu uma crise política com econômica? Eu acho que a gente já está vivendo isso. Eu acho que a gente... Mas a Argentina foram décadas, né? Que a gente falava foram décadas que o país, no início do século passado, era um dos mais ricos, com maior capital humano, educação. E foi erros atrás de erros políticos e econômicos que foram levando o país praticamente à bancarrota. Será, pelo que eu estou ouvindo vocês falarem de tantos problemas políticos da linha sucessória, será que a gente não tem uma probabilidade de seguir nesse mesmo caminho? Vamos pensar o pior cenário. Se houver o pior cenário, vai ter novas eleições. Vão inventar um jeito de fazer isso. Não necessariamente vai acontecer o pior cenário. Acho que tem vários cenários intermediários. De qualquer maneira, daqui a 2 anos haverá novas eleições. Então, nesse sentido, há um espaço, e tudo isso também vai começar, a opinião pública não é peronista no Brasil, fazendo a piada um pouco, já que você citou a Argentina. Ou seja, as coisas estão piorando e as pessoas estão indo contra as pessoas que estão piorando. Portanto, tem uma reação. Se houvesse eleições hoje, essa cúpula do PMDB estava muito mal. Acho que a oposição só quis concentrar nas pedaladas e não entrou na Lava Jato ou em financiamento de campanha, porque sabia que caiu o PMDB junto. Justamente. E se cai o PMDB junto... Não, e cai o PP. Aí todo mundo não saberia o que fazer. Agora, com eleições, cai todo mundo mesmo. Cai nesse sentido de você perder o poder. Então, assim, a esperança, para você não ficar tão desesperançado, afinal, nosso time já caiu da Libertadores, é que, assim, a opinião pública não é peronista no Brasil nesse sentido. Ela não está a favor disso. Só que o cenário... Ela não torce por quanto pior, melhor. Não. Só que o cenário eleitoral, você não pode também manipular ele. Amanhã eleições. Só se a crise degringolar por completo, aí você tem que adiantar. Vamos ver se vai degringolar ou não. Vamos esperar um pouco. Bom, senhores, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo e da nossa programação. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aí, o tempo de vocês, e convidar então os internautas a continuarem acompanhando aí no Senado o processo de impeachment da presidente Dilma, como a gente disse aqui, informações de Brasília, que isso vai varar a madrugada, e a TV Folha volta amanhã com uma mesa a partir das 11 horas da manhã para falar sobre os resultados dessa votação que deve ocorrer na madrugada. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e a presença dos nossos participantes aqui. Obrigado, até uma próxima.